Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Corinthians. Luiz Fabiani. Antes do Luiz Fabiani aqui para 7k.bet.br, você não fez o login? O que é isso? Tá escrito aqui. No computador? Você não fez o login, se eu não fiz, eu já quebrei o computador da Band. Se eu não fiz o login, tô nem aí com o login. Na verdade, quem que é o login? Quem que é esse cara? Quem que é o login? Quem que é esse desgraçado? Filho de uma égua. Tá querendo problema comigo. O que esse cara tá querendo comigo? Esse tal de login. Hein? Quem que é esse login aí? Desgraçado do login. Vamos lá. Palmeiras contra a equipe do Cruzeiro, certo, Gustavo Soler? Isso, domingo, 7h30 da noite, transmissão de Pedro Martelli. Quantos pontos está o Cruzeiro e quantos pontos está o Palmeiras? Palmeiras tem 22 pontos, Cruzeiro tem 20, o Flamengo 21. Tá certo. E aí, Corinthians e Vitória. 14 pontos o Corinthians, o Vitória Tem 10. 10 pontos. E aqui na Rádio Bandeirantes, narração de Ulisses Costa na Neoquímica Arena. Por sinal, o carro dele já terá um local para parar, porque eu acabei de pedir estacionamento. Vamos lá, São Paulo contra a equipe do Bahia. Lá em Bahia, diga-se de passagem. Bora Bahia! Quantos pontos está o São Paulo e quantos pontos está o Bahia? Vamos lá, o São Paulo tem 9 pontos, né, no Campeonato Brasileiro, vem de uma sequência ruim, venceu o Grêmio, mas acabou perdendo para o Mirassol. Ó, pegando certinho, São Paulo, 12 pontos na 13ª posição. O Bahia é o 7º colocado com 15. Essa é a campanha do Bahia neste momento no Campeonato Brasileiro. E o Pedro Martelli é quem narra aqui na Rádio Bandeirantes. No sábado, o jogo é 6h30. O Santos, Nina Gagliotti, joga contra quem? Quantos pontos está o Santos? E o Santos, com quem que o Santos joga? Botafogo lá no Rio. No Rio. Na Na Vila. Quantos Horário pontos? nobre. do Canhão. Quantos pontos está o Santos e quantos pontos está o Botafogo? Vamos lá, o Santos na parte de baixo da tabela, 8 pontos somados até aqui, na 18ª posição, Botafogo, 11º colocado, tem 12. A diferença entre eles é pequena, diferença de 4 pontos apenas. Ou seja, se o Santos vencer, é muito possível que dê, de fato, um salto na tabela de classificação, consegue sair da zona de rebaixamento. O difícil é ganhar o jogo, né? Porque é o que o Santos não tem conseguido fazer até aqui. Apenas 2 vitórias no Brasileirão. Vamos lá, o Neymar joga? Você tem informação? Neymar deve começar no banco de reservas. Sábado? No domingo, 4 da tarde. Domingo, 4 da tarde. Vamos lá então, todo mundo ligado, todo mundo junto com a gente dos donos da bola da Rádio Bandeirantes. Conta pra mim do Corinthians, do jogo do Corinthians, né? O que o Corinthians enfrenta, por quê, né? O Química Arena, tudo que tá acontecendo, Dorival Júnior, a apresentação do presidente também, do Armando, do Osmar Stabile como presidente, do Armando como primeiro vice, o Fabinho aí que tem uma proposta, talvez, do Santos, que tá todo mundo falando, e você já deu essa informação. Qual a visão de tudo do Corinthians e tudo que você quiser falar, Luiz Fabiani, monstro? São mais 2 jogos do Corinthians antes da paralisação pro Mundial de Clubes. E é algo que Dorival Júnior valoriza muito, porque vai ter uma oportunidade de descansar os seus atletas. O que ele tem reclamado desde o começo é que as condições físicas do Corinthians estão abaixo do esperado. 12 dias. São de férias, né? É. E aí mais 20. 20 de treinos, perfeito. Não dava nem um dia de férias, irmão. Como você comentou, hoje Osmar Stabile foi apresentado aos jogadores do Corinthians e o discurso dele tem sido de pregar muita tranquilidade ao departamento. Quê? Tanto pra Dorival quanto pra Fabinho. O que você falou antes? Pregar muita tranquilidade. Ah, pregar. Isso, e aí assegurar que o Fabinho vai seguir no cargo, assegurar que o Dorival segue no cargo. Precisa pregar a perna do pé de alguém, né? Pregar os pés de alguém, pé como cruza, né? Tem que pregar umas coisas aí, né? Então, nesse momento, o Fabinho Soldado, pelo lado do Corinthians, está assegurado no cargo. Agora, ele recebendo uma proposta do Santos para um cargo de CEO, que seria um cargo acima do que ele tem no Corinthians, vamos ver se isso vai caminhar, porque o Pedro Martins deixou o clube na última semana.
Tá. O que mais do Corinthians em relação ao time titular, de tudo que aconteceu no jogo do Huracan e a visão do corintiano e da comissão técnica em relação ao brasileiro e a Copa do Brasil só, porque agora só são 2. Só são 2, a prioridade do Corinthians vai ser dividida igualmente, imagino eu, porque vai ser num outro estágio da temporada. Corinthians, obviamente, titular, sem o Yuri Alberto, que só voltará depois da parada por conta dessa lesão de L1, né, uma das vértebras da coluna, uma situação bem complicada. Ele segue integrado ao departamento médico ao lado do Gustavo Henrique, zagueiro, que não ficará à disposição. Provável Corinthians, ainda cedo para dizer porque não houve treinamentos táticos, mas tentando juntar a situação dos atletas: Diogo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Andileri, Ranieri, Martinez, Ó, Carrilho. vou falar uma coisa pra você, isso não é informação, é só a minha... Suposição. Não, o meu comentário, eu acho que o Félix Torres ganhou a posição do Mateuzinho, cara. Pode ser, né? Porque ele foi escolhido para ser titular. Escuta só, cara, eu acho que o Félix Torres ganhou a posição do Mateuzinho. E o Mateuzinho não via fazendo uma má temporada, né? Não, quando que ele jogou bem? Exato, foi constante, mas achei que ele Não, foi vamos bem lá nas assim, finais. quando que ele fez 3 jogos bons, consecutivos? Eu acho que a reta final dele do Paulista é bem boa, cara. Tá, Das tá bom. semifinais Tá da, legal. da final. Legal. E aí, mas realmente, o Félix tem agradado ao Dorival, porque é um cara que ao menos na bola aérea ele vai garantir mais que o Mateuzinho. Quem mais como titular, garotinho? O trio de ataque, o Garro pode voltar, essa seria a principal novidade. Seria maravilhoso pro Corinthians. E aí, mais à frente, o Memphis Depay e mais um. A briga é justamente por essa posição. Héctor, Romero ou Thales Magno, os 3 que têm sido Eu acho que ele vai apostar no Hector Hernandes. Que não tá mal, né? Não, Conseguiu engatar. a verdade eu faço por quem tá mal. Sim. Quem tá mal? Thales Sobram Magno. poucos. O Thales tá muito mal. Muito diga-se mal, de passagem. então, aí você vai dar oportunidade pra outro, entendeu? E o Romero é um cara que costuma brilhar nos jogos em Itaquera, mas foi muito abaixo no jogo contra o Huracan. Então acho Brilha no Corinthians, Ronaldo. Usina, né? que... Lembra dele? Então, onde tá a usina hoje, né? Às vezes, quando você expõe muitas pessoas, as pessoas acham que tá vivendo em outro mundo, né? Eu não sei se ele morreu. Só vê aí, se ele morreu, que Deus abençoe, que... sabe? Aí as pessoas, às vezes, não sabem muita coisa da vida, né? Eu penso assim, né? E aí? E aí vamos ver se o Coronado também não pode receber uma oportunidade no esquema com 2 meias. Não vai receber. Enfim, Essa tiriça? tá bem Você claro. tá de brincadeira, pô. O elenco do Corinthians é curto, né? Sem o Yuri Alberto, seja quem entrar, a queda é muito grande. Você sair de um Yuri pra um Héctor, pra um Thales, pro próprio Romero. Então, o Corinthians deve focar no setor de ataque. Informação que a gente trouxe aqui durante a semana. O foco é a beirada. Jogador de beirada, de mano a mano, de velocidade. E o Corinthians entende que vai precisar gastar nessa posição. Esse era o sentimento da E gestão você disse Augusto. que parece que o Fabinho pediu uma reunião com o pessoal da nova diretoria, com o Osmar Stabile e com o Armando. Foi o primeiro ato do Stabile como presidente, foi ligar pro Fabinho e falar, fica tranquilo que não vai ter troca no departamento de futebol, você segue. Sobre uma nova reunião, eu particularmente não tenho informação, mas é natural, porque a janela vai se abrir ainda Lógico. com o Stabile como presidente. Então o Fabinho vai precisar saber o orçamento que ele tem que trabalhar para contratar. Mas se o os presidente jogadores. já disse que não tem um centavo no caixa, que não tem dinheiro para pagar o salário, e disse para os jogadores isso, que talvez atrase o salário esse mês, É possível. São como é que eu 30 tenho dinheiro milhões. para pagar, para contratar alguém? A folha do Corinthians é de 30 milhões de reais. E o Corinthians está com aquele processo do RCE na justiça. E o RCE é uma resolução de dívidas a curto prazo. Então o Corinthians contrair novas dívidas a curto prazo obrigaria o clube a Muito louco reformular isso, esse né? plano. Então, É duro isso, né? realmente, a situação não é fácil. A priorização, é claro, é para os jogadores sem contrato, que aí você paga só o salário e as luvas. Mas por uma posição como essa é difícil você contratar sem gastar. Eu não sabia disso. O Corinthians é o primeiro clube brasileiro a ser eliminado 2 vezes na fase de grupos da Sul-Americana. Em 2021 e 2025. Foram as 2 vezes, uma com o Wagner Mancini e outra com o Dorival. Que vergonha. O que mais do Corinthians, filho? Eu tenho uma Tem sonora- nada bom assim? Você não tem alguma coisa para que meu final de semana possa ser um pouco mais tranquilo? Tem alguma coisa que possa vir a acontecer? Você gosta do Roger Guedes? Porra, muito. O Roger Guedes respondeu essa semana, e nós temos aqui a frase dele, ao André Hernan, se haveria uma priorização dele ao Corinthians numa hipótese de retorno ao futebol brasileiro. Vamos ouvir. O carinho que eu tenho pelo clube e o clube teve comigo, com certeza, acho que faz parte, né? Você foi feliz ali, você sempre quer voltar para onde você foi feliz, no caso. Gostaria de ter conquistado o título, né? Infelizmente não conquistei nenhum título com o Corinthians. Todo mundo brinca que se eu tivesse conquistado, talvez me tornaria um ídolo já do Corinthians.
Mas eu acredito que sim, teria uma preferência, mas a gente sabe que futebol é sempre as duas partes tem que entrar num acordo e é assim que funciona o futebol e na profissão de qualquer um. Memphis, Yuri e Roger Guedes ia ser um trio bom, hein? Ia ser trio bom, com certeza. O Garro pifando a gente, né? O povo lá de trás que tem que se virar para marcar, né? Porque... Mas, cara, acho que o Corinthians está com uma equipe muito boa. Acho que o Brasileirão esse ano em si, né? Nunca teve tantos jogadores assim, né? Com a volta do Neymar também cresceu muito mais ainda a visibilidade. Então, acho que todos os times estão muito bem qualificados. Hoje em dia, quem não investir no Brasil vai rebaixar, subir. E é o que a gente está vendo. Os times menores vão sofrer para ganhar os jogos, não adianta. Eu acho que todas as equipes aí estão muito bem de jogadores. Você sente falta desse calor da torcida do Corinthians, especificamente? Cara, a única coisa que dá falta é nesse sentido de ter a torcida no estádio, né? Porque lá, como eu falei, tá crescendo mais, então não tem muitos torcedores no estádio. Na final agora teve, por ser a final do Sheik, de lá tinha 45 mil, então daí te dá mais aquela motivação de falar, caramba, agora comecei a lembrar. É que o jeito de torcer lá é diferente também. É diferente, lógico, não vai cantar igual aqui. Não tem um poró-popó lá, né? Não vai te apoiar os 90 minutos assim nesse sentido. É diferente a cultura, né? Então, eles têm as profissões deles, eles gostam muito de lá. Tem o pádel também, que lá é muito forte. Sim. Então mas está crescendo muito e eles estão ajudando. Como eu falei, o Antero que controla a liga hoje está ajudando o país a crescer muito, dar essa visibilidade e acredito que vai crescer como a Arábia também cresceu levando jogadores renomados aí. Aceitaria, craque Neto? Ah, pra 5 milhões por mês? Não. Tem contrato até junho de 2027 com o Al Rayyan. Ah, desculpa, é muito dinheiro. Não. Eu contrato o Pedro, de Arrascaeta. E se falam assim pra você, ó, vai o Memphis Depay pro Al Rayyan e vem o Roger Guedes? Ou vai o Coronado e vem o Roger Guedes? Ah, se for o Memphis pelo Coronado, pelo Roger Guedes, cara, sei não se eu não aceitaria, viu? É de você pensar, né? É de pensar muito. Do Igor Coronado, pode dar o Igor Coronado, o Hugo, Matheus Bidu, Kaká. O lateral. O lateral, pô, você tá louco? O Hugo goleiro é um dos maiores goleiros do mundo, pô. Você pode dar o Mateuzinho, Félix Torres, Hector Hernandes, dá 15 bola, 15 par de chuteira, né? E dá também um ônibus, que não tá usando lá, dá o ônibus pros caras. Se precisar, tem aí. É. Então, essa foi a frase do Roger Guedes. Ele realmente, eu vou ser sincero, ele fala que priorizaria o Corinthians, mas não tava tão convicto no que tava falando, não. Né? É que ele fala, ele é muito tímido. Eu só vi uma vez ele num Natal ou num Ano Novo aleatório. Eu tava numa festa por causa do Rodrigo Branco, lá nos Estados Unidos, e nessa festa tava eu, ele, eu não sei como é que chama, blogueirinha, um monte de gente que eu não tinha nem... Falei, cara, e eu conversei um pouco com ele, o Júlio era muito fã dele, pelos gols que fez, o João também, mas ele é um menino muito tímido, pra falar a verdade, o Roger Guedes, mas ele é um baita de um jogador pra mim. Mais alguma coisa pra terminar a sua participação? Vamos lá, tem sim mais algumas coisas. O Corinthians quitará amanhã a parcela do Profut, que é o sistema de renegociação de dívidas. Mas acharam 3 milhões? Foi o desafio da gestão tentar encontrar o dinheiro. Onde achou? Caixa. Não sei de especificar, Deveria falar. O plano é realmente pra Deveria amanhã. falar, né? Ah, sim. Não é verdade? Já que falou que não tinha R$1, mas da onde que eu peguei 3 milhões? Fez uma dívida, foi empréstimo, e pegou o quê? Pra quem que pegou, quem que deu, quem que emprestou, foi empresário, foi banco. Como que você arranja 3 milhões em 2 dias? Exatamente, esse era o desafio e segundo fontes ouvidas pela Rádio Bandeirantes, a tendência é fazer amanhã esse pagamento, craque Neto.